Estou ao vivo aqui no YouTube. Vamos aguardar os alunos. Hoje nós vamos falar sobre aposentadoria da pessoa com deficiência. Boa noite, pessoal. Tudo bem vocês aí no Instagram? Estarei ao vivo no YouTube. Na verdade, já estou ao vivo aqui no YouTube. Quem tá aqui, comenta para mim. Quem tá aqui no YouTube? Aqui nós vamos compartilhar material. Estou dividida entre Instagram e YouTube. Eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. O pessoal que já tem cadastro com a gente, e-mails, já faz parte de algum grupo, vai receber o link exclusivo para participar dessa aula de hoje no YouTube. Você que está aqui no Instagram também pode participar, obviamente, estar aqui ao vivo conosco aqui no Instagram, mas o material será compartilhado nos grupos e para quem tem e-mail cadastrado com a gente. Oi, Fabiane, tudo bem? Boa noite. Vou aguardar um minutinho, pessoal, para a gente começar a nossa live, tá? Vou aguardar um pouquinho. Bom, vamos lá, vamos lá. Essa live, para quem faz parte dos nossos cursos, depois essa live vai para a plataforma. Então, os nossos alunos têm acesso a todas as nossas lives, as aulas, né, que agora serão transmitidas via YouTube, para a gente conseguir compartilhar o material com vocês, tá? Pessoal, o link já está na minha bio. Quem está aí no Instagram, se quiser ir para o YouTube para compartilhar, para que vocês consigam ver o material. Se não, vocês podem, obviamente, continuarem aqui no Instagram e vão ter acesso aqui a todo o conteúdo, conforme eu for falando com o pessoal aqui do YouTube, tá? Então, vamos lá. Boa noite, Tássia. Quem está aqui comigo, coloque o nome, da onde vocês são, se já é aluno, se não é aluno, coloca aqui nos comentários, aqui no YouTube. Bom, pessoal, sem mais delongas, já esperei uns 2 minutinhos o pessoal entrar. Então, vamos começar a aula de hoje, né? Nós vamos falar sobre aposentadorias das pessoas com deficiência, aposentadorias das pessoas com transtorno do espectro autista. Pessoal, vocês focam muito aí, né, nos benefícios de prestação continuada, nos benefícios assistenciais, quando a gente fala de pessoas com transtorno do espectro autista, né? Mas nós temos que identificar, inclusive eu recebi esses dias uma pergunta na caixinha sobre a concessão de benefício para pessoa já maior de idade, né? Isso é possível? É possível também. Mas vocês têm que também terem em mente que não só benefícios assistenciais cabem às pessoas com deficiência, não somente benefícios de prestação continuada que podem ser concedidos às pessoas com deficiência ou pessoas com transtorno do espectro autista, né? Principalmente aí o foco de hoje, dessa questão da deficiência. Então, o que vocês têm que ter em mente é, obviamente, que ao fazer análise de um pedido, das documentações do cliente que chega para você com alguma deficiência, você, obviamente, tem que analisar o histórico daquela pessoa, né? Você tem que analisar se aquela pessoa já teve contribuição, né? Quanto tempo de contribuição aquela pessoa tem. Se tratando principalmente de uma pessoa com deficiência já adulta, que conseguiu trabalhar e consegue trabalhar, porque nós temos que diferenciar também um assunto importante para a gente debater em uma outra oportunidade, essa questão de diferença de deficiência e incapacidade, né? A deficiência permite que a pessoa trabalhe, permite que a pessoa o quê? Contribua para o INSS para um benefício futuro, né? E se tratando hoje especificamente das aposentadorias da Lei Complementar 142, eu vou falar com vocês a respeito então das aposentadorias por idade e por tempo das pessoas com deficiência ou das pessoas com autismo. Muito se tem o diagnóstico aí em adultos, até diagnóstico de forma até atrasada, né? Porque na realidade
o ideal mesmo é ter esse diagnóstico, por exemplo, de transtorno do espectro autista, desde a infância, desde os primeiros anos de vida, para possibilitar ali um tratamento pleno. Mas muitas das vezes chegam até pais de crianças que já foram diagnosticados. Hoje mesmo eu atendi uma que falou: eu também fui diagnosticada. Eu também tenho, por exemplo, transtorno do espectro autista. Então, esses pais, o pai ou a mãe também dessa criança que tem também, né, o transtorno do espectro autista, ela vai se enquadrar nesse critério de pessoa com deficiência. E ao verificar essa situação, você também pode e deve orientar a respeito da possibilidade de uma aposentadoria, tendo em vista que você pode recolher a documentação, por exemplo, dessa pessoa para fazer uma análise de tempo, uma análise de uma perspectiva aí de aposentadoria por idade, por tempo e, obviamente, cobrar por isso, tá? Fazer um planejamento da aposentadoria dessa pessoa. Então, assim, identifiquem essa situação também quando a família te procurar. Às vezes, a família te procura visando única e exclusivamente o benefício de prestação continuada e não se enquadra ali nos benefícios. O que você pode propor para essa família, então? Né? Principalmente se tratando de uma pessoa adulta, ou que já teve algum vínculo, ou que não tem, mas a família quer contribuir para que no futuro tenha. Você vai oferecer, então, esse serviço relacionado aí até mesmo a um planejamento, tá? Você vai fazer o cálculo, vai dar uma perspectiva de uma data, de valores que aquela pessoa pode vir a receber de benefício, tá ok? Bom, vou compartilhar aqui com vocês o material para vocês que estão aqui no YouTube. Vou compartilhar aqui para vocês conseguirem terem o acesso aí ao material. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Opa, pronto. Vou colocar aqui bem pequenininho para que vocês consigam ver direitinho aí o material. Tudo certo? Comentem aí se está tudo certo. Conseguem ver o material? Aposentadorias para as pessoas com autismo, aposentadorias para as pessoas com deficiência. Quem está aqui no YouTube, comenta aí se está tudo certo, se estão conseguindo visualizar o slide, tá? Boa noite, Regina. Boa noite, Leonara. Tudo bem? Bom, vamos lá. Dando continuidade aqui, vocês podem fazer perguntas, fazer comentários, que a gente vai se interagindo aqui, a gente vai interagir juntos aqui nos comentários do YouTube, tá bom? Ah, que ótimo. Então, vocês estão vendo direitinho, vamos dar continuidade ao material. Bom, pessoal, em relação à situação da previdência social dessas pessoas com deficiência. Então, aqui a gente sai do âmbito da assistência social, entramos no âmbito da previdência social, que é o primeiro pilar da Seguridade Social. Nós temos ali, então, previdência, assistência e saúde, né? Vocês já devem estar cansados de me ouvir falar sobre esse assunto, porque eu lido com essas três áreas, com esses três pilares da Seguridade Social. Hoje, especificamente, quando a gente visualiza e tenta identificar, então, uma possibilidade de um benefício dentro da Previdência Social para a pessoa com deficiência, obviamente, a gente tem a pensão por morte, que vai ser matéria de outra aula. Hoje, especificamente, a gente tem também o que? Aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade dessa pessoa com deficiência. E o que o pessoal mais pergunta, mudou? Essas regras mudaram? A Lei Complementar 142 mudou com a reforma da Previdência? Né? E é isso que nós vamos trazer para vocês, como que ficou essa situação em relação a essas aposentadorias. Isso porque eu faço muito a ligação em relação aos benefícios de prestação continuada. Meus alunos de benefício de prestação continuada, se focarem somente em benefício de prestação continuada, vão perder clientes. Obviamente que ao fazer aquela análise, não sendo possível, você vai oferecer outro serviço. Olha, fulana, verifiquei aqui, se tratando, por exemplo, de uma pessoa adulta, você me trouxe as documentações, você se enquadra no critério de pessoa com deficiência, né? Mas não passou, tentou ali um BPC, ou a renda não encaixa, ou tentou já administrativamente ou judicialmente um benefício, não se encaixou. Agora eu vou te orientar. Eu quero te oferecer um planejamento previdenciário, por exemplo, em relação a essas contribuições. Eu vou te oferecer aqui uma orientação, obviamente com custo,
né, para você, advogado, ter também um retorno financeiro desses serviços agregados. E você vai oferecer, então, a possibilidade dela se aposentar por tempo ou por idade. E para isso ela deve seguir as suas orientações. Quais são as orientações que você vai dar para essa pessoa? Bom, as orientações que vão dar direito a ela no futuro a uma aposentadoria, certo? Pois então, continua em vigor a Lei Complementar 142, que regulamenta essa situação de aposentadorias para as pessoas com deficiência. Na verdade, a Lei Complementar 142, que foi regulamentada pelo Decreto 8.145 de 2013, tá? E como eu disse, diferente de um benefício assistencial, a aposentadoria ela exige uma contribuição, exige uma contraprestação, né? Seja através de vínculo, através de uma carteira assinada, por exemplo, ou até mesmo com contribuições, carnezinhos, por exemplo, tá? Então, a pessoa com deficiência também pode contribuir através do carnezinho para obter ali um benefício futuro de aposentadoria, certo? Passando o slide aqui para vocês, então. Olha só, primeiro ponto, a questão do critério de deficiência, tá? A Lei Complementar 142 traz, inclusive, assim como nos benefícios assistenciais que nós conhecemos bem, né? Quem é meu aluno aí, manifeste-se aqui nos comentários, né? Nós sabemos que deficiência é aquela de longo prazo, que pode ser de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que impede, então, a sua participação na sociedade em iguais condições com as outras pessoas, né? Aqui nós temos aquela situação de longo prazo e aqui nós temos aquela situação em igual participação de outras pessoas, né? A ser verificada através de perícia do INSS essa condição também nas aposentadorias, tanto por tempo quanto por idade. Nós temos aqui uma ligação no que se refere aos benefícios assistenciais à pessoa com deficiência, no que se refere também à possibilidade de uma pessoa com deficiência receber uma pensão por morte, né? Então, nós temos aí um leque muito grande das possibilidades de benefícios para essas pessoas. E todas, sem distinção, recebem o mesmo conceito de deficiência, tá ok? Bom, o benefício especificamente de tempo de contribuição dessa pessoa com deficiência. Então, o cliente chegou no seu escritório, você só focou em BPC? Não, você não vai focar só em BPC. Você focou em BPC naquele primeiro momento, porque quando fala pessoa com deficiência, já vem o benefício de prestação continuada na sua cabeça. Você vai fazer aquela análise, verificou que não se enquadra o critério de renda, verificou ali que tem tanto tempo de contribuição, e vai então analisar uma possibilidade daquela pessoa continuar ou contribuir ou procurar um emprego, por exemplo, em vaga PCD e trabalhar, certo? A aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, ela deverá comprovar o tempo de contribuição, que pode variar de acordo com o grau, inclusive, da deficiência, tá? E, obviamente, comprovar a deficiência, certo? O grau de deficiência também deve ser analisado pelo INSS. Bom, o que nós temos que ter em mente, né? Que o período que a gente fala, né? O período de carência, né? Que é de 180 meses para essa situação de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, independentemente daquela questão do tempo que você vai ver que pode variar de acordo com o grau da deficiência, precisa ter no mínimo 180 meses de carência que devem ter sido trabalhados nessa condição de pessoa com deficiência, tá? Isso na aposentadoria por tempo. Vamos falar primeiro por tempo, depois a gente parte para a aposentadoria por idade. Então, conforme a tabela que eu compartilho aí com vocês têm que ter em mente que a aposentadoria por tempo da pessoa com deficiência depende do grau da deficiência para que você chegue ao tempo de contribuição que essa pessoa precisa. Então, vamos lá. Grau de deficiência leve. Exige tempo de contribuição para homem, 33 anos, e para mulher, 28 anos. Agora, se for considerada uma deficiência moderada, nós temos aí para o homem 29 anos e para a mulher 24 anos. E nós temos aí a situação de grave, né? Deficiência, o grau de deficiência grave, 25 anos para o homem e 20 para a mulher.
Aí você vai me falar, mas o autismo, né? O transtorno do espectro autista, em que grau ele vai se encaixar? Vai depender do grau do autismo, vai depender se aquela pessoa tem ali leve, moderado ou grave. Pode sim interferir. Tudo vai ficar determinado através do relatório médico e, obviamente, através das perícias que serão realizadas para analisar essa questão, tanto das barreiras quanto a situação também da própria deficiência através da perícia médica, que será realizada para análise, então, dessa condição e desse grau de deficiência, tá, pessoal? Bom, um truque aqui para vocês conseguirem decorar, né? Que às vezes na hora do atendimento você tem que dar uma resposta rápida, né? Então, olha só, começa ali por baixo, ali por grave, tá? 20 e 25, pronto, dois números fáceis de decorar. Então, mulher 20, homem 25. É só você acrescentar 4 e depois mais 4, tá? Então, olha, se a gente conseguir a comprovação da deficiência grave, você, mulher, vai ter direito, então, a apenas 20 anos de tempo de contribuição, você, homem, 25. Mas se for moderada, só aumenta 4. Você, homem, 29, você, mulher, 24. E se de repente ficar considerado leve, você é mulher 28, você é homem 33. Então é só você subir de 4 em 4 aí, para que você consiga decorar melhor esses números e esse tempo de contribuição exigido em cada situação do grau de deficiência, tá? Bom, só um recadinho para vocês aqui. No Instagram estamos no YouTube, inclusive compartilhando material. Vão lá, o link tá na bio, tá bom, pessoal? Bom, continuando aqui, em relação, então, deixa eu voltar. Em relação à questão do tempo, ficou claro aqui que precisa da análise da perícia em relação ao grau, correto? Ok, então tá. Como que a gente vai fazer prova? Prova através da documentação. A Juliana pegou e falou assim: e a fibromialgia é uma deficiência? Já li algo. Juliana, voltando aqui, a deficiência pela lei, inclusive a lei que regulamenta a questão das aposentadorias por tempo e por idade da pessoa com deficiência, diz: a deficiência é aquela de longo prazo que pode ser de natureza física, como é o caso, por exemplo, da fibromialgia. Então, que impede, então, a sua participação na sociedade em iguais condições com outras pessoas. A que ponto chegou essa questão da fibromialgia? Atrapalha, né, o dia a dia, atrapalha a participação na sociedade, atrapalha até mesmo o dia a dia mesmo, né, dessa pessoa. Eu não falo que se atrapalha o trabalho. Por quê? Porque não pode confundir essa questão de incapacidade com deficiência. Então, na realidade, a deficiência não vai impedir necessariamente para o trabalho, porque uma pessoa com deficiência pode trabalhar, pode ocupar, por exemplo, uma vaga PCD, tá? Então, essa fibromialgia, ela teria que ser comprovada, essa situação de participação na sociedade, até que modo, até que ponto isso afeta no dia a dia dessa pessoa. Então, faz prova através da documentação médica. Não existe um rol taxativo, não existe um rol que especifique necessariamente que tal patologia, tal situação, tal doença pode ser considerada como uma deficiência, tá? Não existe. Já tivemos casos, por exemplo, de na justiça, ou melhor, no INSS, considerar o autismo em si com deficiência, já tivemos casos em que simplesmente não considerou e a gente teve que o quê? Recorrer, nós tivemos que ir para a justiça, não recorrer, porque eu não faço recursos administrativos quando a questão é do critério de deficiência. Mas tivemos, então, que entrar com o processo judicial para fazer prova. Mesmo com lei, a lei Berenice-Piano, que estabelece que autismo é deficiência para todos os fins. Muito se discute através da visão monocular, né? Que muitas pessoas não conseguem o BPC através dessa questão da visão monocular, mas olha só, é uma situação para você, então, orientar o seu cliente em relação à aposentadoria por tempo ou aposentadoria por idade, né? A deficiência da visão monocular, ela é, inclusive, reconhecida por lei, né? Não necessariamente vai causar um impedimento de longo prazo de 2 anos para fim de benefício de prestação continuada de uma forma total, como muitas das vezes a gente vê por aí, os resultados aí indeferindo os pedidos, principalmente quando a gente fala de visão monocular, né? Mas é possível, sim, você chegar a essa conclusão de que é uma deficiência. Se for, então, uma deficiência total, você pode, sim, essa questão do PPC, mas se essa pessoa tiver contribuição, dependendo da idade que essa pessoa tiver,
né? Você pode indicar uma aposentadoria por tempo, uma aposentadoria por idade, vai ter 13º, pode ter a chance de ganhar um valor acima, tá, do salário mínimo, o que é limitado no benefício de prestação continuada, por exemplo, a depender do histórico de contribuição e da média que será aplicada. Nós vamos falar sobre cálculo já já, tá? Vamos falar sobre essa questão também relacionada à aposentadoria por idade. Depois eu vou falar até com mais detalhes a respeito dos cálculos, tá? Vejam aí no slide que eu compartilho com vocês. A aposentadoria por idade, diferente da aposentadoria por tempo da pessoa com deficiência, ela não vai ter o grau. Não importa o grau, tá? Então, não importa se é leve, se é moderado ou se é grave. Olha que interessante, uma vantagem aí, né? Será devido ao cidadão que comprovar no mínimo 180 contribuições, ou seja, 15 anos, certo? 15 anos aí, mas esses 15 anos devem ter sido trabalhados exclusivamente na condição de pessoa com deficiência, tá? Então, essa questão da aposentadoria por idade exige exclusividade do trabalho na condição de pessoa com deficiência. Eu fiz esses dias uma aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, eu achei interessante porque tinha um relatório, era divisão monocular, tinha um relatório de 1900 bolinhas, eu acho que era 1996, alguma coisa assim, que foi quando teve o diagnóstico e tudo mais. E pegamos também um relatório atual, né, para fazer essa comprovação desse intervalo, né, de todo esse período, que muitas das vezes as pessoas não guardam, né? Então, o ideal é vocês terem um documento inicial e também um documento atual para comprovar pelo menos esses 15 anos que foram trabalhados na condição de pessoa com deficiência. Aí vocês me perguntam, mas precisa ocupar uma vaga PCD? Não, não precisa ocupar uma vaga PCD, tá? Uma vaga de pessoa com deficiência. Não. Você precisa simplesmente comprovar através da perícia que essa pessoa, por exemplo, tinha uma visão monocular ou tinha um autismo, tá? Já diagnosticado desde então. Mas o autismo eu só consegui, eu já atendi pais nesse sentido. Eu só tive diagnóstico do autismo depois que eu fui investigar o meu filho. E aí, investigando o meu filho, fazendo os acompanhamentos das terapias e tudo mais, eu acabei recebendo um diagnóstico, né? Um pai ou a mãe, por exemplo, fala assim. Hoje eu tive uma mãe que falou assim comigo. E, bom, é um diagnóstico tardio, né? Mas a gente sabe que, cientificamente falando, né? Vamos dizer assim, não surgiu, não apareceu o autismo quando ela tinha 30 anos de idade, né? Isso sempre existiu. Então, aí que é a briga, né, que você vai ter que ter com o INSS ou com a justiça para comprovar que, por exemplo, ela trabalhou esses 15 anos nessa condição, né? Ou então, de tempo de contribuição também, comprovar esse período, tá? É possível acrescentar o tempo que o autista trabalhou quando ainda não sabia do seu diagnóstico? Então era isso que eu estava falando. Acrescentar e você vai ter que fazer a comprovação. Quando eu falo, Camila, que é cientificamente comprovado que o autismo ele não aparece, né? Na verdade já vem realmente, já é algo que nasce com a pessoa, é uma deficiência, não é uma doença, tá? Então aí você vai comprovar, inclusive se conseguir com um relatório médico, né, que o diagnóstico deu nessa presente data, mas todas as características leva a crer que tinha desde a infância e tudo mais, você vai poder sim acrescentar esse período. Eu vou depois apresentar para vocês uma tabelinha aqui nos slides, uma tabelinha de conversão, tá? Que também é possível converter esses períodos, tá? A gente fala esse período especial de aposentadoria, especial da pessoa com deficiência, em tempo comum. Depois eu vou mostrar para vocês e vice-versa, tá? Então é possível fazer essas conversões. Mas continuando aqui na aposentadoria por idade, nós temos o quê? Então, se são os mesmos 15 anos para uma pessoa que não tem deficiência, qual que é a vantagem? A vantagem está aí na idade, tá? Na idade. Então, hoje, um homem para se aposentar precisa de 65 anos quando não tem deficiência. Um homem com provada deficiência, independentemente do grau, precisa de 60 anos. Então, tem uma diminuição de 5 anos aí. A mulher hoje precisa de 62, né? Já tivemos a alteração, né? A regra de transição vigorou até o ano passado, nesse ano de 2023, 62, tá? Para a pessoa com deficiência, mulher, 55, tá? Então,
Para o homem temos uma redução de 5 anos, para a mulher agora, com essa alteração, nós temos aí uma redução de 7 anos. Olha que interessante, tá? Sim, vou deixar a live gravada e a aula aqui no YouTube. A live vai ficar gravada por apenas 24 horas. Você que é nosso aluno vai ter acesso, então, a essa aula do YouTube na plataforma, tá? Caso não tenha conseguido aí assistir ao vivo conosco. Dando continuidade, aqui no YouTube estou compartilhando material, vocês vão receber esse material depois, tá bom, pessoal? Como que vai receber? Bom, você que já tem o cadastro conosco, nos seus e-mails, ou faz parte de algum grupo, que já fez parte, inclusive, ou ainda está, né, melhor dizendo, em algum grupo de workshop, de curso, etc. Vão ser enviados esses materiais para todos os cursos, tá bom? E então vocês vão receber isso aí para todos os grupos, desculpa, para todos os grupos, certo? Bom, vamos dar continuidade aqui. Nesse caso, gente, de aposentadoria por idade da pessoa com deficiência ou com autismo, não importa o grau. Olha que maravilha. Então, tendo o diagnóstico ali, tendo comprovação de, por acaso, às vezes algumas pessoas ficam com a deficiência de acordo por conta de um acidente, de alguma coisa que ocorreu, né? E não invertia contribuição, então não teve como conseguir um auxílio acidente, um benefício por incapacidade, e ela começou a trabalhar. E, por exemplo, teve ali uma questão mais parcial, né? Um grau leve da deficiência, ou um autismo leve, conseguiu trabalhar, trabalha, né? Tem muito isso, né? Conseguiu exercer a profissão ali com eficiência, tudo certo, mas ela tem o diagnóstico, tem o transtorno do espectro autista, seja leve, seja moderado, enfim, vai conseguir se enquadrar aí com as devidas documentações médicas que façam essas comprovações, tá? Outro detalhe importante para aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. A deficiência ela deve existir quando do requisito etário no dia do requerimento do benefício. Então, a gente tem situações em que, por conta de um acidente, por conta de uma situação específica, a pessoa foi considerada uma pessoa com deficiência, com impedimento ali de longo prazo. E, de repente, com a medicina, melhorou, por exemplo, uma deficiência física. Vamos supor que não existe mais, fez uma cirurgia, realizou algum tratamento, não existe mais. Dificilmente isso ocorre, obviamente que não ocorre com o transtorno do espectro autista, não tem cura, tá? Cientificamente comprovado, não tem cura. Você pode o quê? O seu cliente pode ter uma boa evolução, eles falam sair do espectro, mas assim, nunca deixa de ter, tá? Então, quando do requisito etário 55 anos para mulher e 60 anos para o homem, quando for fazer o requerimento, essa pessoa tem que ter essa deficiência. Por isso que eu falei que naquele caso de aposentadoria por idade da pessoa com deficiência que eu ingressei, eu peguei um documento lá de trás e um documento atual, para comprovar que no ato do requerimento, no ato do requisito etário, tem essa condição de pessoa com deficiência, tá? Agora entra a parte polêmica, a parte em relação aos cálculos, né? De quanto que essa pessoa vai receber, porque ela vai te perguntar, né? É vantajoso? Não é vantajoso? Como que eu faço? Não vou atrás de relatório, não. Vamos fazer uma aposentadoria por tempo normal, aposentadoria por idade normal. Não, gente, claro que é vantajoso. Primeiro, pela questão do tempo, reduzido na de tempo. Segundo, para redução da idade, quando é de idade. E terceiro, em relação ao valor do benefício, tá? Nós tivemos uma nova redação do artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal, aí com a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103 de 2019, mas que manteve a possibilidade da concessão da aposentadoria com critérios diferenciados à pessoa com deficiência. Critérios diferenciados para calcular aí o valor da aposentadoria da pessoa com deficiência. Olha que bacana, tá? Lá no artigo 22 da emenda 103, dispõe o quê? Dispõe que vai ser mantida a modalidade de benefício concedida lá conforme a Lei Complementar 142, inclusive no que se refere aos critérios de cálculo. Como que são os cálculos
que foram trazidos aí pela Lei Complementar 142. A média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, tá? E aqui nós temos na aposentadoria por tempo 100%, na aposentadoria por idade eu vou mostrar para vocês como que fica. Agora, qual que é a polêmica? A polêmica está, né, num ofício circular 64 de 2019 e depois veio uma portaria, que é a portaria 450 de abril de 2020, que dentre outras orientações, o INSS estabeleceu que seriam sim mantidas as condições de cálculo, tá? Que é aquela condição de cálculo de 80% maior salário de contribuição, ou seja, exclui os 20% menores e faz com que a média aumente, né? Só que falou o seguinte: a portaria, o ofício circular e a portaria falou o seguinte: tudo bem, nós vamos manter a forma de cálculo, exceto quanto às novas regras de formação do período básico de cálculo. Qual que é o período? Aquela utilização do 100%, ao invés de utilizar os 80% maiores, para chegar na média. Então, falou assim, não, nós vamos, o próprio INSS falou, através de ofício e portaria, não, nós vamos utilizar o quê? Nós vamos utilizar simplesmente os 100% do salário de contribuição, 100%, não vamos excluir os 20% menores. Isso causa, obviamente, um prejuízo na média, né? Que a partir do momento que você exclui os 20% menores e faz a média aritmética simples daquele período que sobrou, obviamente que a média vai aumentar, né? Não é isso? E aí veio essa questão polêmica, porque a Constituição fala, inclusive, no que tange aos critérios de cálculo, manter o quê? Aquilo que estabelece a Lei Complementar 142. Então, vamos lá. Embora mantidos os demais critérios de cálculo, como a não aplicação do fator previdenciário, né? A Lei Complementar 142 já deixou claro, não se aplica, apenas se benéfico, tá? Não há mais possibilidade perante o INSS de ter essa exclusão desses 20% menores, fazendo com que a média possa ficar aí melhor. Ocorre que isso fere a própria Constituição. Aqui que está a polêmica da aula. Fere a própria Constituição, conforme eu trago aí nos slides para vocês, ó, que traz lá no artigo 22 dessa emenda, na emenda constitucional 103, que vai ser mantido todos os critérios de cálculo estabelecidos pela Lei Complementar 142. Vocês entenderam essa polêmica da situação? Então, diante dessa divergência, dessa forma de calcular o benefício, você, advogado, deve se atentar a essa situação e procurar, sim, essa tese, procurar insistir nessa tese, procurar insistir na justiça. Se for o caso de uma concessão já realizada, analisar uma hipótese, por exemplo, de revisão do benefício, tá? E para verificar essa questão do período básico de cálculo, porque o período, de acordo com a Lei Complementar 142, ele fala em 80% dos maiores salários de contribuição, excluindo 20% menores. E veio o INSS através do ofício circular e através da portaria que fala, não, nós vamos manter, mas em relação ao período, nós vamos colocar 100%. Verifique sempre concessão nesse sentido. Ou oriente o seu cliente. Olha só, você vai precisar de mim, porque o INSS faz dessa forma, depois nós vamos fazer uma revisão, nós vamos entrar com um processo judicial, tá? Isso tudo você vai explicar para o seu cliente quando você oferecer, obviamente, um planejamento para ele, né? Quando você verificar ali que constitui ali através daquelas documentações e comprova através daquelas documentações o critério de deficiência, certo? Bom, em resumo, trago nos slides aí para vocês, ó. Em resumo, aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, como ficou? Média aritmética simples, como é, né? No artigo, na lei 142, lei complementar 142. A média aritmética simples, 80% maiores salários de contribuição. O INSS quer aplicar o quê? O 100%. Certo? Tá, o que mais? Tá, essa que é a discussão. O restante manteve. Vai ser aplicado um coeficiente de 70% da média,
daquela média retirada lá em cima, nessa primeira situação que eu trago para vocês no slide, e mais 1% a cada grupo de 12 contribuições, ou seja, a cada ano, tá? A cada ano vai se ter ali 1% mensais, até no máximo de 30%, obviamente, até atingir 100%, tá? E a aplicação do fator previdenciário somente se benéfico. Então, aqui manteve aquela questão do coeficiente, que nós já tínhamos antigamente também na aposentadoria por idade das pessoas que não têm aí deficiência. Carla, vamos voltar aqui, ó, vou passar para você. Ofício Circular 64 de 2019 e a Portaria 450 do dia 3 de abril de 2020. Carla, se você fizer parte de algum grupo de divulgação dos nossos cursos, de workshop, etc., você vai ter acesso a esse material. Nós vamos compartilhar lá nos grupos e nos e-mails. Quem tem cadastro com a gente também vai receber através dos e-mails, tá? Em relação à aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, em resumo, média aritmética acima dos 80% maiores salários de contribuição, o INSS quer aplicar o 100% e a aplicação do fator previdenciário somente se benéfico. Então, aqui não temos o coeficiente, certo? Não temos o coeficiente conforme estabelece lá na aposentadoria por idade, né? Que tem aí o coeficiente de 1%. Mais, ou melhor, 70% mais 1% em cada grupo de 12, ou seja, a cada ano, certo? Então, gente, o que é importante vocês saberem? A aposentadoria por tempo da pessoa com deficiência ou por idade da pessoa com deficiência, ela é diferente de uma aposentadoria por invalidez ou agora o benefício de incapacidade permanente, né? Que no caso é a aposentadoria por invalidez. Eu gosto de falar do termo antigo ainda, acho mais fácil, mais prático, é mais curtinho, né? E temos que ter isso em mente, por quê? Porque a pessoa que, mesmo com a deficiência, pode trabalhar, como eu disse para vocês. Em uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria por incapacidade permanente, a incapacidade gera o impedimento, gera a impossibilidade de exercer o trabalho, de exercer o labor. Por isso que ela está incapaz, né? Agora, a pessoa com deficiência, não, certo? E vocês podem utilizar isso também, porque aqui nós vamos fazer uma análise bem ampla, que depois eu vou trazer em outras aulas para vocês, né? Quando você tenta o benefício por incapacidade, dependendo da resposta, de como for caracterizada aquela situação, você pode ali também analisar essa questão da aposentadoria da pessoa com deficiência, né? E eu tive um caso prático no escritório, até vou contar esse caso para vocês, que foi um caso de uma cliente que já tinha um tempo de contribuição legal, ela tinha, então, cegueira binocular, tá? Dos 2 olhos, ela era cega. O que aconteceu? Ela me procurou, na realidade, ela já tinha esse problema de visão antes mesmo de fazer as contribuições, ela estava fazendo as contribuições, eu fiz um planejamento para ela estava fazendo as contribuições por carnezinho. Só que ela também não poderia receber o benefício de prestação continuada, porque por conta da renda do marido, jamais que eu ia falar para ela falar que era separada de fato, porque o marido tem uma renda muito legal. Então, ela não poderia receber o benefício de prestação continuada. Já estava pagando carnezinho há algum tempo, fiz um planejamento para ela, organizei, falei para ela, olha que maravilha, você vai conseguir se aposentar mais cedo. Só que, antes de se aposentar mais cedo, ela foi acometida por esclerose múltipla, que afeta a sensibilidade das mãos, do toque, etc. E conseguimos a aposentadoria por incapacidade permanente para ela, não pelo problema de visão, mas pela esclerose múltipla, porque, querendo ou não, os olhos da pessoa, né, que não tem a visão aí, são as mãos, ela tem que utilizar as mãos, né? Mas suponhamos que fosse ao contrário, né? Ela tentasse aí, por conta da esclerose, tivesse um problema de visão, não necessariamente binocular, pode ser monocular. Você tem que ter essa visão também do que é deficiência, do que é incapacidade, para que você consiga orientar esse cliente seu, né? E não deixar simplesmente ele embora sem essa orientação, para que no futuro ele possa voltar e se aposentar com você. Porque da mesma forma que a gente tem problemas para reconhecimento da deficiência ou incapacidade, no que se refere aos benefícios de prestação continuada, por exemplo, a gente também vai enfrentar em relação aos benefícios de aposentadoria das pessoas com deficiência, certo? Bom, dando continuidade aqui, eu trago para vocês depois olharem com calma aí no material, de colocar a tela cheia. Olha só, a possibilidade de conversão,
tá? Então, você pode converter, tá? Então, suponhamos que você consegue comprovar assim, ó, deixa eu explicar para vocês. Ah, eu comprovei 5 anos trabalhados com deficiência. Então, eu quero unir esses 5 anos trabalhados com deficiência a um tempo comum, para eu poder aposentar, então, meu cliente ali, por tempo de contribuição comum, ou então por idade, enfim. Aí, você vai fazer, então, essa conversão. Eu trago a tabelinha para vocês aí, ó. Olha só, a conversão. 25 anos, tá aqui, ó, tempo de contribuição. E conversão para grau, vamos supor, você pode tanto andar pelos graus, né, de reconhecidos aí de deficiência, quanto para os 35 anos de uma aposentadoria comum. Então, vamos supor, 25 anos, você comprovou ali, da necessidade dos 25, você comprovou apenas 5 anos, tá? 5 anos nessa situação grave. Você anda aqui pela tabelinha. O que você quer transformar? Você quer transformar esse tempo para juntar com o tempo que foi reconhecido com um grau moderado? Então, você vai multiplicar por 136. Não, eu quero transformar para somar com o tempo que foi reconhecido como grau leve. Então, você vai multiplicar por 132. Não, eu só reconheci um grau grave por 5 anos e quero converter para um tempo comum de aposentadoria, para os 35. No caso aí, o homem. Então, aí você vem e multiplica por 1,4, que no caso é um acréscimo de 40%, certo? Aqui eu trago a tabelinha da mulher e aqui eu trago a tabelinha para você poder fazer essa conversão da tabelinha do homem e mulher. Então é só isso. Você pega aquilo que foi reconhecido e joga para aquilo então que você tem possibilidade ainda de conseguir. Suponhamos, eu tenho 25 anos aqui que eu precisaria comprovar de grau grave e 29 de médio. Então, ficaram reconhecidos só 10 de grave e 15 de médio. Pronto, mas na hora que você faz a conversão, de repente, tudo para o médio, por exemplo, ou tudo para o grave, vice-versa, você consegue aí chegar, às vezes, num tempo de contribuição. Bom, aí você vai fazer, obviamente, na prática aí, de acordo com o caso, essas devidas conversões, tá? Deixa eu ver o que a gente tem aqui no chat de comentário. Qual é o número da portaria? Já falei. A fibromialgia, estou com um caso, né? No INSS aguardando resposta. E outro, a cliente já pela via judicial, que havia sido indeferido, também não entro com recurso, já vou imediato para o judicial. Ravena, eu também, né? Quando o indeferimento é questão de deficiência, eu também não insisto. E da mesma forma das aposentadorias que eu trago para vocês. Pessoal, ô Ana, tudo bem? Ana, você está em algum grupo? Vai receber o material, tá? Eu fiz a aula aqui pelo YouTube. Essa aula, pessoal, vai para a plataforma como um bônus aí para vocês, nossos alunos. E a live aqui vai ficar salva apenas por 24 horas. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, mande aqui nos comentários, aqui no YouTube, para que eu possa esclarecer. Ficou clara essa questão de aposentadoria por idade, por tempo da pessoa com deficiência ou autismo? Para vocês, pessoal, ficou alguma dúvida, tá? Essa visão na hora do atendimento é muito importante. Oferecimento de um planejamento. Até porque, gente, você vai ter que fazer um planejamento explicando todas essas situações, inclusive das conversões, dos valores, que é muito mais vantajoso, né? E isso é possível para que a pessoa possa fazer as contribuições. Carnezinho, você vai precisar saber qual a possibilidade de aposentadoria dela no futuro, né? Se é por tempo, se vai ser por idade, qual o valor para você orientar, se vai pagar 20%, 11%, qual o código de pagamento, tudo isso. Obviamente, você não vai fazer de graça, né? Você vai oferecer esse serviço com um relatório, né? Que você vai o quê? Colocar as possibilidades de contribuição, colocar as necessidades dos relatórios médicos, colocar a observação do critério de leve, moderado e grave para aposentadoria por tempo, certo? Tá? Pessoal, tem muita gente nessa condição. Se você pegar uma pessoa que recebe um auxílio acidente, tá? Que ficou com sequela, que é considerada uma pessoa com deficiência, recebe um auxílio acidente, continuou trabalhando, né? E aí você vai pedir uma aposentadoria por tempo, você só vai pedir aposentadoria por tempo, isso mesmo? Só vai pedir aposentadoria por tempo e vai conseguir, então, somar esse período, por exemplo,
de auxílio a acidente no cálculo do benefício e não vai pensar que essa pessoa pode se aposentar mais cedo? Às vezes, por uma questão de um reconhecimento, por exemplo, um grau leve, por exemplo, já dá uma redução significativa, os 33 anos. E esquece essa questão de regrinha de transição, gente. Vai aplicar a Lei Complementar 142. Tem gente que recebe auxílio acidente lá de 1900 bolinha, certo? Vamos pensar nisso? Então, seu cliente não cabe BPC. O que você vai fazer? Bom, eu vou analisar então a possibilidade de aposentadoria. Tá certo, pessoal? Bom, muito obrigada. Eu não recebi mais nenhuma perguntinha aqui, então eu acredito que a aula tenha sido esclarecedora, né? E é isso aí. Muito obrigada pela participação de todos vocês que estiveram aqui ao vivo comigo. E você que vai assistir gravado, obviamente, se assistir lá pela plataforma do aluno, pode deixar também suas dúvidas nos comentários depois pela plataforma, tá ok? E você que está aqui no Instagram, vai ficar lá a salva apenas por 24 horas a live, então compartilha aí com quem você acha interessante compartilhar esse assunto. Muito obrigada, pessoal. Vou encerrar aqui a transmissão. Até a próxima, tá? Toda semana aí a gente vai trazer aulas aqui para vocês. Um grande abraço.